Agora a gente vai estudar a anatomia do fígado de um ruminante. A anatomia do fígado de um ruminante, ele é um pouquinho diferente, porque a sua posição em relação aos outros órgãos muda um pouco. Ao invés dele ser no plano sagital mediano, levemente deslocado para a direita, ele é totalmente deslocado para a direita. E ele assume essa posição, diferente dos outros animais. De modo que a face dorsal está voltada para a esquerda, a face ventral está voltada para a direita, a face lateral esquerda está voltada para a ventral e a face lateral direita está voltada para a dorsal. Então aqui seria o diafragma e aqui nessa região seria ocupado, aqui teria o baço e nessa região quase em sua totalidade seria ocupado pelo estômago, né? Porque um ruminante tem um estômago com compartimentos que ocupam praticamente o antímero esquerdo inteiro e uma parte do antímero direito. Então, como o omaso, por exemplo, ele ocupa uma parte do antímero direito, a gente vai encontrar algumas marcações de algumas cavidades desse estômago. Então, vamos colocar a face parietal voltada para a mesa e a face visceral voltada para baixo. Se a gente fosse estudar num outro animal, a gente falaria que aqui é esquerdo, aqui é direito. Só que a gente vai virar e vai continuar sendo esquerdo e direito. O estômago de um ruminante, o fígado de um ruminante, ele não apresenta fissuras como apresenta o dos outros animais domésticos. Então ele é mais simples da gente estudar a lobação. Todo esse lobo aqui é o lobo hepático esquerdo, ele não tem divisão. Todo esse lobo aqui é o lobo hepático direito, também não tem divisão. Aqui a gente encontra a vesícula biliar, na fossa da vesícula biliar, e a vesícula biliar delimita o que a gente chama de lobo hepático direito e lobo quadrado. Então, se a gente remover a vesícula biliar, a gente vê que praticamente não tem diferença, não tem uma delimitação muito clara em o que é lobo quadrado e o que é lobo hepático direito. Então, a gente usa a vesícula biliar como referência. Aqui é lobo hepático direito, aqui é lobo quadrado. A gente consegue identificar também o lobo caudado. Lobo caudado é todo esse lobo aqui. Tudo isso daqui é lobo caudado. De modo que a gente tem um processo caudado para o lado direito. Aqui no caso do ruminante, voltado para a dorsal. Um processo caudado do lobo caudado. E aqui um processo papilar do lobo caudado. Então, recapitulando, lobo hepático esquerdo, lobo hepático direito, lobo quadrado e lobo caudado. Dentro do lobo caudado, a gente vai encontrar o processo caudado do lobo caudado e o processo papilar do lobo caudado. A gente consegue identificar também algumas marcações pelo contato com os órgãos. A primeira delas é essa impressão, chamada de impressão esofágica. Então, assim como nas outras espécies, aqui a gente tem a impressão esofágica. E dessa fissura, a gente teria acesso ao ligamento redondo do fígado, que nesse animal já foi removido. Ele é muito delicado e foi removido. Aqui sairia o ligamento redondo do fígado junto com o falciforme. A gente consegue ver muito claramente uma fossa, ou seja, uma impressão, uma concavidade nessa região, outra aqui e outra aqui. Lembrando que esse fígado está deslocado para o antímero direito do animal. Aqui é dorsal e aqui é ventral, então a gente consegue mais ou menos relacionar quais são essas estruturas que encostam no fígado para formar essas impressões. Essa maior concavidade, que está apoiada principalmente no lobo quadrado e no lobo hepático esquerdo, é chamada de impressão omasal, ou impressão do omaso. Essa impressão omasal, ou impressão do omaso, é marcada pelo omaso que fica encostado aqui. A gente tem que lembrar que o omaso, ele é deslocado para o lado direito, para o antímero direito, né? O omaso é deslocado para o antímero direito.
E logo ventral ao maso, a gente encontra o abomaso. Então, o abomaso, ele vai fazer essa marca, essa impressão no lobo hepático esquerdo. Então, aqui é a impressão abomasal ou impressão do abomaso. E aqui a gente ainda encontra no lobo hepático esquerdo uma impressão menorzinha em relação às outras, chamadas de impressão reticular. Então, o retículo, uma parte do retículo ficaria apoiada aqui, o omaso apoia aqui, e o abomaso, uma parte do abomaso, a parte mais cranial dele, apoia nessa região. A gente também consegue identificar a veia cava caudal, e sempre no entorno da veia cava caudal, a gente vai encontrar o ligamento coronário, aqui os ligamentos coronários, sempre próximo à fissura ou à impressão esofágica, a gente vai encontrar o ligamento triangular esquerdo. E aqui a gente ainda encontra, entre o processo caudado, do lobo caudado e o lobo hepático direito, a gente encontra a impressão renal.